Gravando. Valeu! 10/2. Aí. 2020. A gente está dentro de teologia sistemática. Teologia A sistemática. teologia sistemática? Teologia sistemática é a maior cadeira da matéria de teologia. Dentro dela tem vários assuntos. Aí Um agora. monte de assuntos, desde o início da criação até o final. A gente vai tratar do final. Escatologia. É a matéria que vocês vão falar mais. Escatologia. Calma. Beleza? É muita água na rua. Acho que a teologia sistemática que a gente teve antes falou de. Lembra? Teologia sistemática, no módulo anterior, vocês falaram de quê? Foi cristologia, com Charles. Teontologia. Deontologia com João. Nossa, foi Cristologia. Angelologia com Angelologia foi Angelologia comigo. com Gustavo. Teontologia com João. Cristologia com Charles. Então, a gente vai falar de escatologia. Deveríamos falar, pela lógica, em soteriologia antes, que é a doutrina da salvação. Pastor Edson, Bibliologia 1, também tratou disso, teologia sistemática. Acho que é o começo, é o início, É né? o que tá no início. A final. bibliologia fala sobre todos os livros da Bíblia. Escrita e tal. A gente deveria falar sobre salvação, que é soteriologia. Mas, como eu já tinha iniciado os estudos de escatologia, e a gente é um curso modular, se, por exemplo, alguém entrasse no curso hoje, já começaria a ver salvação e não teria visto nada de bibliologia. Então, como é um curso modular, no próximo módulo a gente fala de salvação, soteriologia, que também não é um assunto fácil. Mas escatologia barra, com certeza. Com certeza. É tranquilo você falar? Então, Você falou com certeza. algumas coisas antes de a gente começar. Umas considerações preliminares. Considerações. Preliminares. É um dos temas mais polêmicos da teologia, tá? E também é um dos mais fascinantes que tem. Pelo menos na minha concepção escatologia é a doutrina das últimas coisas. Depois a gente vai colocar isso no curso, eu só estou fazendo a gente se ambientar. É a doutrina das últimas coisas. É o ômega da teologia. O ômega é a última letra do alfabeto grego, é o fim da teologia. Mas não é só o fim no sentido de que o que vai acontecer quando Jesus voltar. Não é esse o sentido de fim de escatologia. É o sentido de fechamento. Sabe quando você termina um livro ou termina um filme e entende o início? Um ciclo. É o fim de um ciclo, é o fim de uma era. Escatologia dá sentido para o início. Então não é um estudo que a gente só quer entender para o que vai acontecer algum dia depois. É o estudo das últimas coisas desde que o Senhor veio. Pela primeira vez. Então, é uma matéria onde coisas que parecem antagônicas vão se unindo. Misericórdia e juízo, súdito, rei, escravo, senhor, anjos, demônios, fé, desesperança. Esses temas que não têm nada a ver ou que são antagônicos, eles se unem na escatologia. E, por incrível que pareça, a Bíblia está recheada do tema. Recheada. Só para a gente ter uma ideia, tem em Gênesis, Daniel, Jeremias, Isaías, Joel, só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, tem em todos os evangelhos, e só não tem em 3 livros,
Filemão, 2 João e 3 João. O resto do Novo Testamento inteiro fala de escatologia. É que a gente não está com o olhar treinado. Mas quando a gente começa a ler, a gente vê que fala de escatologia no Novo Testamento todo. Só não fala explicitamente em Filemão, 2 João e 3 João. Porque em 1 João fala também. Todas as cartas de Paulo, sem exceção, todas falam sobre escatologia. E a outra consideração que a gente precisa fazer aqui antes de começar é que escatologia não é um estudo de Apocalipse. Apocalipse é um livro que tem como único tema a escatologia. Mas a escatologia está, como eu acabei de falar, em todos os livros do Novo Testamento, exceto esses 3 que eu disse, e em vários do Antigo Testamento. Se fosse um estudo sobre Apocalipse, a gente ia precisar de 1 ano para fazer só essas matérias. Só essa matéria. Fazer pós em Fazer uma pós. Porque não tem como, são vários. Apocalipse tem 22 capítulos e são vários temas intrincados dentro dele. A gente não vai conseguir estudar o livro de Apocalipse, a gente vai falar dele várias vezes, é óbvio. Eu vou procurar falar de grandes temas, mas o estudo é sobre escatologia na Bíblia como um todo. É um panorama rapidão assim. Então pode ser que você tenha a sensação de depois de acabar o módulo, falar assim, e aí? É a sensação que eu tenho até hoje. Começou e terminou. E aí? Tá, aprendi isso, e aí? Como é que vai ser? O que é? A gente vai ter ideia básica das coisas que são unânimes, não tem polêmica, e eu vou procurar apresentar as linhas mais polêmicas e antagônicas sobre o estudo da escatologia, que são basicamente 2, que é o dispensacionalismo, que é disparado o mais conhecido de toda a teologia pentecostal, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, e no meio pentecostal como um todo, igrejas livres, né, que saíram do meio pentecostal, todas têm a mesma leitura sobre o dispensacionalismo. É aquela leitura daqueles livros e daqueles filmes da série Deixado para Trás, que é o cara que está todo mundo vivendo bem, aí o cara é arrebatado, um monte de gente é arrebatado, aí o avião cai, o ônibus bate, porque o motorista do ônibus foi arrebatado, aí o pastor está pregando, metade da igreja vai embora e o pastor fica lá porque o pastor não foi arrebatado. Sempre tem um pastor que não é arrebatado. Aí, essa é uma visão, e a outra é o amilenismo, que é uma visão completamente diferente, que é uma visão que eu tenho mais tendência, mas também não fecho questão, mas eu tenho mais tendência a essa. Mas eu vou apresentar basicamente as duas. Então, é isso. É um estudo sobre o geral da doutrina das últimas coisas. Beleza? Até aqui, perguntas. Arrebatamento. Arrebatamento a gente vai ver. Acontece? Acontece, a gente vai falar que tem Tem provas? um tipo lá. Tem provas? Prova, só no dia que acontecer. Dispensacionalismo e o quê? As duas básicas são dispensacionalismo e amilenismo. Ah, você vai Que eu vou falar mais pra frente, só tô falando assim, sem spoiler. nem anotar, é um spoiler, só uma visão geral. Beleza? Podemos começar? A gente nem começou. Vamos orar de novo. Inimigos de preferência. Vamos lá. A gente está na primeira parte, né? Porque escatologia tem escatologia 1 e escatologia 2. A gente está em escatologia 1. A primeira parte. Primeiro aqui, vamos começar, obviamente, do começo. Conceito. O que ajuda muito em conceito é a etimologia da palavra. O que ela quer dizer? Escato e logia. Escato, último. Logia, estudo. Escatologia é o estudo do último, o estudo das últimas coisas, o estudo do que vem depois,
no fim? Escatologia é isso. Desde que Cristo veio pela primeira vez, a gente está vivendo os últimos dias. Desde a Sim. primeira vinda de Jesus. Sim. A gente não sabe quantos últimos dias são, mas a gente sabe que Jesus inaugurou os últimos dias. E aí a gente vai provar. Eu quero que vocês abram. Você, irmão, abre para como é que é seu nome? Joel. Joel. O irmão Joel, abre para mim em Atos 2. É estranho, né? Dar início aos últimos dias. Atos 2, versos 15 a 17. Fatality, abre para mim em 2 Pedro 3, versos 3 e 4. E Hélio, abre para mim 2 Timóteo 3, versos 1 e 2. Irmão Joel, achou? Achei Atos 2, né? 15 e 17. Isso. Ó, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Ok. 2 Pedro. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Timóteo 3. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Ok. Os últimos dias foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus. Segundo a cronologia do dispensacionalismo, que é uma cronologia que eu não acredito muito, mas ela não é ilógica, eu só não acredito por causa de outras coisas. De Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, 2000 anos. De Jesus até nós, 2000 anos. Já tem 2,20. Tá? Então, em tese, eles dizem que a gente está vivendo nos últimos dos últimos dos últimos dias. É uma cronologia que eu não gosto, mas como se fosse 6.000 anos, passou a primeira parte, passou a segunda e tem a última parte. A gente está na última dos últimos dias. Então, Jesus inaugurou os últimos dias, que já duram 2.000 anos. Está no lucro de 20. Quanto o último era? Está no lucro de 20 anos. Estamos no lucro de 20 ainda. Estamos já na prorrogação. Então, a gente está nos últimos dias desde que o Senhor veio. Os últimos dias não virão, eles já são. Paulo falou, Pedro falou. Então, desde que o Senhor veio, são os últimos dias. Beleza? Isso é claro na Bíblia. Isso não é uma dúvida. Isso não é uma polêmica. Isso é Bíblia. Até aí, dúvidas? Não. Eu acho que pelo que eles leram assim, se a gente olhar para o que está acontecendo, realmente estamos Já está no último período. Então, isso, o jeito que está há 2.000 anos. Não está agora. Já estava lá em Pedro. Entendeu? Então, os últimos dias já veio de lá. A profecia de Joel, que inclusive o irmão Joel leu. Olha. Sabe o que significa isso? Não sei. A profecia de Joel, que Pedro leu, que o irmão Joel leu, diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão,
E ele não fala a segunda parte da profecia. Pedro não fala. A segunda parte da profecia é: e haverá sinais no céu, sangue, fumaça. Ele não fala essa parte. Então, uma parte da profecia se cumpriu, começou os últimos dias, mas os cataclismas que parecem que vão acontecer dos últimos dias não aconteceram ainda. Então, os últimos dias começaram, eles não terminaram. Claro, a gente está aqui e nada mudou, então é meio óbvio que não acabou ainda. Não acabou essa era ainda. Beleza? Posso? Ok. Ponto 2. Os objetivos dessa disciplina. Bom, os objetivos dependem de qual grande área que a gente está tratando. A escatologia tem basicamente duas áreas. A primeira é a chamada escatologia pessoal. Como assim? É simples, o fim chega para todo mundo. Se o fim não chegar antes, o seu fim chega. E você morre. E daí para frente segue-se o juízo. Segundo a Bíblia. Então, a escatologia pessoal trata de temas, basicamente, morte do ímpio e do justo, estado intermediário, que a gente chama, que seria onde ficariam esses mortos até que o Senhor venha, e aí tem doutrina para tudo quanto é lado. Estado intermediário, glorificação dos justos e julgamento. A gente não vai falar sobre isso em escatologia 1. Tá? Essa escatologia pessoal qual é o objetivo da escatologia pessoal? Estudar esses temas: morte, estado intermediário, glorificação dos justos quando o Senhor vier e julgamento. Tá? E a parte que a gente vai estudar é a escatologia geral, que trata dos grandes eventos escatológicos. Qual foi o primeiro grande evento escatológico? Bom, vários, mas o principal evento escatológico até hoje na humanidade? A vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Tanto é que ela inaugurou os últimos dias. A vinda de Jesus é o principal evento dos últimos dias, até hoje. Mais que o dilúvio, mais que qualquer coisa. Até porque, para terminar a escatologia, é só ele vindo de novo. A vinda é o último A vinda ou a ressurreição de Jesus que é o... A vinda engloba a vinda, nascimento, morte e ressurreição. Nascimento, morte e ressurreição e assunção. Engloba tudo. A primeira vinda dele, os eventos inteiros. É o primeiro grande evento escatológico. É Jesus vir ao mundo. É o Messias encarnar. É Deus tornar homem. Esse é o principal evento até hoje. Ok? Além disso, a segunda vinda. O milênio. Tema tranquilo, que não tem nem divergência. Julgamento final. Arrebatamento. São os temas que a gente tem para estudar. Punição eterna para os descrentes. Também tranquilo, não tem nem polêmica. Recompensa eterna para os crentes. Novos céus e nova terra. Esses são os eventos da escatologia geral. A gente vai estudar essa parte, então. A gente vai estudar essa parte. Essa parte é tranquila. Sim, tá tudo. Essa parte é tranquila. Dá pra trocar não? Primeiro, aqui, pessoal, depois a gente... A pessoa é mais tranquila mesmo. O giripoca-pia aqui. Beleza? Mas a gente vai ter um homem para estudar ou só na noite? Ok? Posso avançar ou tem dúvida? É melhor avançar mesmo. Cheguei nem no nível de ter dúvida ainda. Não chegou ainda. Tem dúvida, tem que Eu saber não alguma posso coisa. acessar a dúvida. Para ter A dúvida. dúvida vai dar tempo de fazer o Se eu dar geral? dúvida qual dúvida, eu vou ter dúvida. Ai, meu Deus. Pergunta eu também sei fazer. Quero ver todo mundo responder as paradas. Vamos perguntar o seu, mas... Ai. Eu tenho ouvido tanta coisa sobre escatologia nos últimos dias, até as orelhas.
as coisas são, os teólogos são tão divergentes que não tem nenhum ponto de contato, sério, nenhum. A não ser assim, Jesus vai voltar, fora isso, não tem nenhum ponto de contato. Nenhum deles são errados, não. Hã? Nenhum deles são errados. Nenhum deles está errado. Esse é o problema. Tem uma piada que diz que quando Jesus voltar, aí vai ter esses caras, né? Um, o outro falando, tá vendo? Foi isso que eu falei. Todo mundo vai achar que estava certo mesmo quando Jesus voltar, entendeu? Mesmo depois de tudo acontecer, ninguém vai achar que está errado. Os modos de interpretação. Aqui a gente começa a entrar nas polêmicas. Os modos de interpretação. Acho que eu já tinha começado, né? Acho que já estava já no... Na escatologia. As coisas que a gente mais vai falar aqui é sobre a escola A, a escola B, a escola C. O modo A, o modo B, o modo C. O jeito A, o jeito B, o jeito C, o jeito D, o jeito E. Dentro do jeito E tem o jeito E1, E2, E3, é sério, é isso. Mas eu tentei, na hora de fazer a emenda da matéria, eu estou tentando ir muito do geral para o específico, para a nossa mente ir acostumando um pouco, para ser um pouco menos confuso. Então tem dois jeitos básicos de se ver escatologia. Escatologia, como é uma doutrina sobre últimas coisas, é basicamente sobre uma doutrina que estuda profecias, visões, coisas espirituais. Então, não é só sobre profecia, mas é também correspondente ao final correspondente à vinda do ao fim dos dias, não só aos fins dos dias no último lá, desde que Jesus veio. Então, quais são os dois modos básicos de se encarar a escatologia? Tem dois. Literal. Tudo que você lê vai acontecer exatamente como está escrito. É o jeito literal. Você lê, é aquilo que vai acontecer. E o outro jeito é a interpretação figurada ou alegórica. Você olha para o Apocalipse, olha para Daniel, olha para Isaías, olha para Joel, você tem que interpretar aquilo de um jeito como? Literal ou figurado? Oi? Existe uma forma de ser as duas coisas? Claro que sim. Literal e em parte Claro que sim, claro. Eu estou falando que são jeitos de interpretar. Não estou falando que uma pessoa ela é só literalista e um outro grupo é só figurado. Estou dizendo que quando você olha para uma profecia, você pode interpretar ela ou de um jeito ou de outro. Ok? Então, segundo os literalistas, eles creem, é óbvio, os literalistas, que é a galera basicamente pentecostal, dispensacionalista, eles basicamente querem enxergar o máximo possível os textos de forma literal. Então, as profecias têm que se cumprir de forma literal. Por quê? Porque você fazer alegoria, você dizer que não, isso aqui se cumpriu de outra maneira, na prática, é você interpretar do jeito que você quiser. Se você for literal ao pé da letra, não vai ter erros. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Jesus não entrou numa jumentinha na cidade, lá, ele entrou numa jumentinha e aí ele falou, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que o teu rei virá montado num jumentinho. Aquilo se cumpriu literalmente. Ele foi mesmo montado num jumentinho e entrou na cidade. É uma interpretação literal que se cumpriu literalmente. Mas uma profecia do Antigo Testamento que se cumpriu em Jesus literalmente. E para os alegoristas, eles dizem, claro que tem várias coisas que vão acontecer e acontecem
as profecias têm que acontecer literalmente, mas basicamente, olhando para Apocalipse, olhando para essas coisas que são visões, basicamente tem que se interpretar as coisas de forma alegórica. E eu vou dar exemplo de um e de outro, para a gente ver que existem as duas coisas na Bíblia. Beleza? Qual é o assunto literal mais claro que a Bíblia fala em escatologia? A segunda vinda de Jesus. Nenhum teólogo, ninguém diz que Jesus não vai vir a não ser dessa forma. É uma vinda repentina, ninguém sabe quando vai ser. Visível, todo mundo vai ver. Pessoal, é Jesus que vai voltar. Não é assim, Jesus veio em espírito. Visível, pessoal, oi? Nada, só Pessoal, e é corpóreo. Jesus vai vir em corpo. Os textos que comprovam isso. Abre aí para mim, Góis. Mateus 24, 26 e 27. Charles, abre para mim Atos 1:11. Está aí. Rodrigão, abre em 1 Tessalonicenses 4:16. E Marcos, Hebreus 9, 27 e 28. Quem está com Mateus? Vai lá, 24. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Se alguém te disser, olha, Filho do Homem está ali dentro da casa, está ali, está acolá, não acredite. Jesus está falando, não acredite, porque assim como um relâmpago faz assim, ó, que todo mundo enxerga no céu quando acontece, um raio, assim vai ser a vinda do Filho do Homem, visível, todo mundo vai saber. Quem está com Atos? Lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Como é que Jesus subiu? Estava falando com eles, daqui a pouco ele começou a levitar. Caraca. Imagina, velho. Começou a levitar. E a Bíblia diz que eles ficaram olhando. Não me parece, pelo texto, não tem nada a dizer, que ele fez assim, ó. Bum! Foi. Assim. Me parece, pelo texto, que não foi um negócio assim. Não, eles ficaram olhando Jesus ascender. E ele foi subir. Ele tinha avisado, né? Hã? Ele também já tinha avisado. Tinha avisado que ele ia ser tomado. Só que, pô, vai ser tomado, o que isso quer dizer? Aí quando eles começaram a ver o malandro flutuando, assim, Era Acho que vai embora. tá indo, será que ele volta? Aí ele foi e as nuvens começaram a encobrir. Aí eles ficaram. Ficaram um dia inteiro lá olhando. Vai, volta, não vai. Aí veio um anjo e falou Avisa, isso aí. meu irmão. Vai Falou embora, assim, gente. alô, Já foi. Acorda aí, compadre. Galileus, Já foi. do mesmo jeito que ele foi, ele vai descer. Ele só não desceu ainda. Você não falou quando, mas ele... Sacou? Ele falou, vocês viram? Não, vocês, do mesmo jeito que vocês o viram descer, assim ele vai, viram subir, assim ele vai descer. Por isso que no primeiro século, a gente viu aquele texto de Pedro, que falou assim, porque vai vir nos últimos dias homens que vão dizer, pô, cadê a promessa da sua vinda? Porque eles achavam que Jesus ia voltar enquanto eles estivessem vivos. Não tinha nenhum assim, Jesus não deu nada a entender de que ele ia demorar 2000 anos para voltar. E em vários textos do Novo Testamento a gente vê que o assunto era esse. A gente vai ler Tessalonicenses, a gente vai ver que o assunto da igreja era esse. Olha só, não está demorando muito não, porque os primeiros cristãos começaram a morrer. E Jesus não voltava. Mal sabiam eles. Vai. Isso é após o arrebatamento, né? O batismo por arrebatamento.
E aí, meu amigo, calma, que esse assunto é para depois. Vamos primeiro do mais fácil. Vamos do mais fácil. Quem está com 1 Tessalonicenses? Vai. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aí, dada, vai ver o som de trombeta, na voz do arcanjo, qual arcanjo não sei, um arcanjo, os mortos vão ressuscitar, parecido com quando Jesus ressuscitou. Lembra que teve os mortos que ressuscitaram em Jerusalém? Sim. Os mortos vão ressuscitar, a gente vai se encontrar com ele. E aí, game over. Próxima temporada, seja lá o que for acontecer depois. A vinda vai ser repentina. É esse o texto que quer dizer. Hebreus 9. Cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Isso. Ele vai vir uma segunda vez para trazer salvação àqueles que esperam, e em outros textos para trazer julgamento. Beleza? Ele veio uma primeira, vai vir a segunda. Como? Literalmente, ele vai vir do céu assim. A Bíblia não dá nenhuma pista de que isso é figurado, não. É literal mesmo. Isso foram profecias literais na época. E também para hoje. As profecias na época remetiam que, assim como Jesus foi, ele volta, do mesmo jeito. Amém. E ele não foi em espírito, ele não foi figuradamente, ele foi mesmo. Ele foi um cara de carne e osso, como se fosse não foi um fantasma. Houve várias durante os séculos, muitas heresias dizendo que Jesus já tinha voltado em espírito. Em heresiologia vocês devem ter estudado isso. Fala, não, Jesus voltou, mas voltou em espírito. Aí eclodiu a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial é aquela doutrina caiu em desuso. Jesus voltou. Quem era que pregava? Acho que aquela Ellen White. Eu não lembro agora se eram os mormons que acreditavam que Jesus tinha voltado só em espírito. Ele não vai voltar só em espírito, não. Vai voltar em carne. Ele foi. Tem um corpo lá. Tem um corpo lá, tem um homem no céu, tem um cara lá. Oi. Se ele voltar, a gente vai perder esse senso de tempo? Não sei. É porque não faz sentido. Não? Tipo, ele volta, a gente vai dormir e amanhã vai. Não sei, porque a Bíblia não dá. Não quero dormir. Ela não dá nenhuma especificação sobre como é a era após isso. Não dá. A Bíblia não dá. Tudo que tem é especulação. Tudo é especulação. Não tem. O que você acha? O que eu acho? Não sei. Aí o Senhor volta, Quais são as minhas? O Senhor volta. Já tem tanta coisa que está escrito que eu não sei, imagina das que não estão. Então, aí o Senhor volta e fica preocupado. Caraca, amanhã eu vou ser julgado. Meu Deus. Enfim. E para a gente ter uma ideia de que o jeito figurado de se ler também existe, a gente vai ver, vamos lá em Daniel, capítulo 2. Daniel 2 não. Daniel 7. Daniel 7. 7, de 2 a 7. Eu vou ler. Daniel disse: na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Asas de águia, ó. Daí deve ter que ver o nome da banda de... Meu Deus! Asas de águia. Essa é uma vez que Carnaval de Salvador. Só o pastor que consegue manter. Primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu observei até que as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. Olha que doideira.
A seguir vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Foi erguido por um dos seus lados e na boca entre os dentes tinha 3 costelas. E lhe foi dito... Não era Fabrício Luciano, não? E lhe foi dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi um outro animal que parecia um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava as suas vítimas, pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores, tinha 10 chifres. Tá, o cara não estava meio sem ele viu ele fazendo isso. Hã? Quando o Daniel escreveu essa ligação. Daniel teve uma visão. Tá, então ele teve a E visão ele do viu bicho. esses animais. Ele viu esse animal fazendo isso. Ele viu esses animais, tanto que ele pôde escrever. Ele viu essas coisas acontecerem. O animal se movia, devorava carne, tinha costela. Ele viu. Só que a interpretação é dada pelo próprio Daniel. Na verdade, é dada por Deus a Daniel. E a interpretação é que esses animais são reinos políticos. Ou seja, é uma visão que não tem nada a ver com o animal. Não é literal, é figurado. O primeiro animal é Babilônia. Porque a visão diz isso. O segundo animal é o reino greco-macedônio. O terceiro animal, os persas. O quarto animal ninguém sabe. Dizem que é Roma. Mas lá no texto, ele não fala qual é o quarto animal. É com esse texto de Daniel que a gente consegue interpretar Apocalipse 13, versos 1 e 2. Porque parece muito. Eu vou ler Apocalipse 13, 1 e 2. Ele fala, vi uma besta é animal, tá? Na linguagem apocalíptica, besta é animal. Besta fera é animal do campo. Vi uma besta que saía do mar. Tinha chifres, 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas. Uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, é um dos animais, mas tinha pés de urso e boca de leão. O dragão, que é Satanás, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, se a gente viu que em Daniel aqueles animais representavam reinos políticos, em Apocalipse, esse animal representa um reino político que tem características de cada um desses reinos do passado. Então, a besta, lá em Apocalipse, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar é o anticristo. O anticristo é um reino político. É um reino político. É um reino que tem em si as características de dominação que teve Grécia, que teve Babilônia, que teve Medo-Persas. É um reino que teve essas características. Quais? Dominação absoluta, conhecimento, domina vastos territórios. Por isso a gente presume, não é claro, presume que será um reino mundial ou quase mundial, pelo menos uma boa parte do globo. É uma interpretação figurada. Não dá para interpretar esse texto de animal achando que vai vir um animal com dente, não tem nada a ver com isso. Beleza? Quais são os 4 de Daniel? 4 deles? Babilônia, greco-macedônio, os gregos e Alexandre o Grande, os Medo-Persa e o quarto animal que os intérpretes acreditam na linha do tempo, que é Roma. Mas há controvérsias, porque o texto de Daniel não diz que é Roma, até porque Roma nem existia ainda. Os reinos Medo-Persas viriam, tanto que no livro de Daniel começa com Nabucodonosor e termina com Dario, Ciro, que são persas. Então,
quarto animal, Daniel não fala, é Roma. Que Roma? Não existia nem essa palavra, não tinha Roma. Eu falei Roma. É uma suposição. Tem um cara na internet, tem dois caras que são completamente opostos. Eles não concordam em absolutamente nada. Um cara se chama Natan Rufino. Você curtiu o cara? Esse cara eu tenho ouvido bastante. É o cara da linha que eu não concordo. E é um cara bem coerente. Se você for, você vai ficar maluco. Ele fala um monte de coisa lá. Natan Rufino. E o outro cara é o Leandro Lima. Que é esse que eu já escuto há muito tempo. Leandro Lima. Leandro Lima é presbiteriano, amilenista. Esse Leandro não tem cara que eu tô ouvindo. E o Natan Rufino é dispensacionalista. Para o Natan, o quarto reino é o reino islâmico. Não é Roma. E ele dá as razões dele lá, para isso. Ele faz uma leitura histórica dizendo que são os... E uma leitura bíblica do jeito dele, dizendo que é o reino islâmico. Sei lá. Mas chega a fazer sentido? Sim, faz. Faz sentido. Só que é muito difícil cravar isso. Ele mesmo diz, olha só, se você não concorda comigo, ok, mas por causa disso, eu acho que são eles. Aí ele pega os textos bíblicos e fala, tá aqui. Tá aqui. Esse quarto reino, inclusive, que é esse quarto animal aqui, que é o anticristo, segundo se crê na teologia, os reinos, aqueles, quando Alexandre morreu, foram 4 generais que herdaram o reino de Alexandre o Grande. Ptolomeu, Seleucida, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e mais um cara que eu esqueci. Esses 2 últimos caras, Cassandro e mais um, foram assassinados. Então sobrou Ptolomeu e Seleuco. Esse Ptolomeu e Seleuco formaram 2 reinos, os Ptolomeus e os Seleucidas. Desses caras, esse Natan, ele faz uma leitura que começa a ver todas as sucessões dali dos Ptolomeus naquela região, Síria e Egito, são todas dominadas por islâmicos. Hoje. Tanto que no Oriente Médio hoje é Israel, aqui, e o reino islâmico. Israel, única democracia no Oriente Médio. Única, 0, não tem outra. E aqui o reino islâmico. Egito, Síria, todo mundo aqui, Jordânia, todo mundo aqui. E aí ele fala, olha, me parece que esse quarto animal, esse animal que vai comendo tudo, que vai devorando tudo, que vai acabando com tudo, que não respeita nada, aí ele fala no texto de Apocalipse, vê a alma dos decapitados, e a principal forma de, no Alcorão, diz que os infiéis têm que ser decapitados. Então, tanto que a gente viu que em 2016, 2015, aquela galera do Estado Islâmico decapitava os cristãos. Pegava as faquinhas lá e começava a cortar a cabeça. E ele fala que pela sucessão histórica, o texto parece muito mais com alguém que vai ser um reino que vai ser irracional, um reino que vai ser dilacerador, do que um reino que normalmente os teólogos dizem que o anticristo vai ser um cara político legal, que vai abarcar o mundo assim sendo inteligente, que vai enganar as pessoas. Ele fala assim, eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo na Bíblia um reino que vai ser avassalador, que não vai respeitar nada e que vai sair matando um monte de gente e não vai dominar o mundo todo, segundo ele. Mais bélico do que diplomático. Mais bélico do que diplomático. É uma tese. É uma tese. Não é assim, viagem não. Ele tem as razões dele lá. Beleza? Então, como todo o Apocalipse é uma visão de Jesus, é uma visão que
João recebeu de um anjo, e o anjo está falando que Jesus está dizendo do anjo, é uma visão, como Apocalipse principalmente, é uma visão, a gente tende a interpretar o Apocalipse de forma figurada, e não literal. Todo livro. Os dispensacionalistas não. Tendem a fazer de tudo para encaixar coisas literais na interpretação. Quem está certo? Sei lá. Que loucura, meu. Começou. Então a escatologia, ela abrange tanto a literatura comum, que se interpreta literalmente, quanto a figurada. Quando interpretar figurada ou literalmente? Revelação do Espírito. Quando? Qual texto? Até quando isso aqui é literal ou não? Quando a gente for entrando nos temas, a gente vai ver como dá para interpretar de várias maneiras diferentes. Beleza? Posso avançar? Posso? Tá todo mundo aí? Uma coisa que ajuda muito, só para passar esse ponto aqui, para a gente entender qualquer texto, tá? Eu dei aula sobre hermenêutica aqui. Para a gente saber se o texto é literal ou figurado, o que ajuda muito? O contexto. Vocês lembram o que é contexto próximo? Um pouco antes ou depois? Vem um pouco antes ou um pouco depois. Em Daniel, o próprio Daniel está na interpretação. Então, o contexto próximo está dizendo o que ele quer dizer. Dá para ver que ele não está falando de animal. Ele mesmo diz que não está falando de animal, ele diz que são reinos, ele diz que... E o contexto remoto? O contexto remoto é gigantesco. Língua, época, propósito do autor, outros livros da Bíblia e tal, e é o que a gente tenta fazer para entender se aquele texto é figurado ou literal. Mas nem sempre dá para cravar, é literal. Nem sempre dá. Beleza? Além dos modos de interpretação básicos das profecias apocalípticas ou das profecias escatológicas, não só de Apocalipse, tem as chamadas escolas de interpretação. E aí eu quero que vocês escrevam aí, trabalho. Rapaz, mas Já? Ele é desse. a gente orou pouco, hein? Ele é bem desse. Aí eu fico 12 anos. Escolas de interpretação. Só pra uma pergunta. Trabalho. É 12 horas só uma pergunta. Em dupla. Quem descobriu a pólvora? É verdade. Trabalho em drupa para dia 17 de fevereiro. De março. Que isso? Uma Já? É segunda-feira que vem, bicho. Ah, já Tá com raiva? Que horror! Quando é que é a outra segunda? 35. 42. 24. 49. 24, então. Carnaval. Tudo pode ser 30. Carnaval é só na outra. É na outra. Bota 31, cara. Não, 24 é carnaval, é carnaval. Você bate carnaval. E É é. segunda-feira de carnaval. Graças a Deus. Graças a Deus. Bota 17 mesmo. Só em março. Alguém Foi vai de Deus. desfilar? Dia 31, pô. Olha só, tudo fecha. Quarta-feira, Ó, 2 hoje de é março. dia 10. 2 de março. Rapaz, 24 é carnaval. 2 de março. 2 de Vai março. carnaval. Então, 12, caraca, em 2 de março. 2 de março. Então vai ser 2 trabalhos. Vai 2 trabalhos. Fechou, irmão. Quarta-feira tem Olha só, eu vou botar 2 de março, mas eu vou recomendar que vocês façam para a semana que vem. Faz o seguinte, bota 2 de março pra ele. Recomendação, por quê? Porque quando chegar dia 2 de março eu vou dar outra. Não, mas pro 2 de março? Não, mas é logo para depois. Se vocês deixarem para entregar esse dia 2, vocês vão se enrolar. Com certeza. Porque não tem só a minha matéria, tem outra matéria. Se eu fosse você, agora tá tranquilo, não tem matéria nenhuma
não tem trabalho, faz para semana que vem, né? Me escuta. Ah, sim. Mas eu vou dar esse deadline aqui, ó, tem 15 dias. Não, que 15 dias? 21 dias. Tá doido, Pelo né? amor de Deus. Pô, faz isso pra antes. Entrega dia 17. Mas se quiser fazer para 2 de março é contigo mesmo. Amém. Trabalho em dupla. Anote. Calma aí. Redija um texto. Redija, R-E-D-I-J-A. Redija um texto que explique. Redija um texto que explique as quatro principais escolas. De samba, As 4 principais escolas de interpretação do Apocalipse. Esse ano tem até Jesus no carnaval. Interpretação do Apocalipse. Interpretação do Apocalipse. O Bill disse aqui, é o primeiro trabalho dos últimos dias. Já está com uma nota melhor só por causa da piada boa. As 4 principais escolas de interpretação do Apocalipse. Entre parênteses, coloca aí. Abre parênteses, no caso. Futurista, vírgula. Historicista, com H. Historicista, vírgula. Preterista. Preterista de passado. Preterista e preterista. Eu tô historicista Eu tô historicista ainda. Preterista e idealista. Fecha parênteses. As 4 principais escolas de interpretação do Apocalipse, entre parênteses, futurista, vírgula, historicista, vírgula, preterista e idealista. Fecha parênteses, vírgula. Citando. Meu Deus. Citando, vírgula, para. Citando, vírgula, para. Ah. Aí agora escreve em caixa alta. Cada uma, citando, vírgula, para, caixa alta, cada uma, vírgula. Pelo menos um texto bíblico, e a forma que ela o interpreta. E a forma que ela, no caso a escola, o interpreta. Então, citando para cada uma, pelo menos um texto bíblico e a forma que ela o interpreta. Beleza? Acho que está razoável. Eu levo 12 horas e Não é um trabalho longo. Não é. Dá para fazer em 2 páginas. Como foi? Dependendo do teu poder de síntese, dá para fazer em 1,5 páginas. Uma dica de divisão para dupla. Cada um pega Dá um exemplo aí, cara. Cada um pega 2 escolas. Essa aqui é a dica. Não, é sério, porque é um conceito que você faz em 1 parágrafo para cada um. De verdade, é isso. Pode ser escrito ou tem que ser... Se for datilografada, é melhor para eu Léo, entender, mas se tiver uma letra bonitinha, pode ser manuscrito. Beleza? Então, são 8h09. Que horas acabam? 20. 8h20. Então vamos começar só o próximo assunto. Por conta do milênio. Quem aqui sabe o que é milênio? Quem aqui não sabe o que é milênio? 1000 anos. Caraca! Já ganhamos um ponto adicional. Eba! Escola literal. Escola literal, milênio, 1000 anos. Por conta do milênio. Milênio está lá em Apocalipse 20.
Tá? Por conta do milênio ser o assunto mais polêmico da escatologia, de longe é o mais polêmico, as as formas de interpretar dos literalistas e dos alegoristas se dividem baseado nele. Então, os literalistas, aqueles que querem ler a Bíblia de forma literal, são de uma escola, que a gente vai estar aqui, ó, 3.1. A gente estava no ponto 3, 3.1. Os literalistas qual é a escola? Pré-milenismo. Opa, apliquei você. Pré-milenismo. Não, essa daí não tá não, né? Por que pré-milenismo? Milênio, em relação a 1000 anos, daquele jeito que está tratado em Apocalipse 20, só é tratado em Apocalipse 20, em nenhum outro lugar mais da Bíblia. Essa é uma das maiores dificuldades do texto. E aí os pré-milenistas creem que Jesus vai voltar pela segunda vez, antes de um reino literal de 1000 anos. Reino literal de 1000 anos. Antes. Jesus vai voltar antes desse reino. Então, esquecendo agora várias outras peculiaridades. Jesus, quando eles leem que Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar para instalar o estado eterno. Ele vai instalar o milênio. O milênio não é o estado eterno. O milênio é um tempo diferente, meio híbrido, entre o que é hoje e o que vai ser quando tudo já estiver restaurado. Não é o período que ele volta. Ele volta e instaura o reino milenar. Tá, mas é esse que ele reina junto com o povo dele? Junto com judeus, com gente que não se converte. Então a gente continua crescendo, nascendo, morrendo, e outros não. Outros, os que são de Jesus, ficam eternos, não morrem mais, mas os que são ímpios continuam nascendo, crescendo, morrendo, normal. E os judeus vão ser os que vão reinar com Jesus nesse período. 1000 anos. Quando eles leem Apocalipse 20, por causa de uma teologia baseada em um monte de coisas que a gente não sabe ainda, porque a gente não viu, eles creem que Jesus não volta e tudo foi consumado. Ele volta para instaurar o milênio. Os judeus acreditam. Os judeus não acreditam nem em Jesus. Segundo eles, os pré-milenistas, quando ele voltar, eles vão acreditar. Segundo eu, quando ele voltar, já era. Você acha que já era pra eles? Eu acho que já era para todo mundo. Eu acho que já era porque já era. Eu não sei Eu não falo deles, não, eles também. Segundo eles, os judeus vão se converter nesse período e vão reinar. É porque algum professor. Na verdade, os judeus vão se converter durante a grande tribulação, Eu não lembro. que é antes do milênio, mas depois a gente vai ver. A professora aqui ficou muito rapidinho. Eles tinham medo do lugar que você Calma. Antes da gente começar a perguntar. Antigo Testamento, vamos fechar com Deus. É a visão mais popular. No Vocês início era o verbo. estão reclamando aí. É a visão mais popular, velho. É a mais popular da Bíblia. É a mais popular. Qualquer igreja pentecostal crê nisso. Qualquer uma. É a mais popular e é a mais cronologizada. Eles têm o cronograma todo. Então tá errado. Não, então tá errado. Não sei exatamente o que é, mas eu não acredito. Então, com certeza. E eles se dividem em dois grupos. Os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionais.
Fica batidando no negócio. Eles se dividem nesses dois grupos. Seria o 3.1.1, 3.1.2. A mais popular é essa aqui. Dispensacionalista. Que a gente já falou que é essa do Natan. Vocês têm ideia do grau de divergência? Segundo Natan, o calvinismo é uma doutrina satânica. Só você tem ideia do nível de divergência que tem nessa galera. Então, segundo os pré-milenistas, Jesus volta e instaura o milênio, não instaura o estado eterno depois de tudo restaurado. Sim. Ok? O que é o milênio? Não vimos ainda. Vamos ver. Só estou dizendo o que eles creem. Primeiro. Gustavo. Então, pré é porque Jesus volta pré-milênio. Eles acreditam que ele volta. Que Jesus volta pré-milênio. Eu lembrei de pré. Então, pré é porque é a volta de Jesus. Pergunta. Não, então, é perguntar, para que isso tudo? Não, sério, não, na real, minha faz Para diferença quê? isso? Porque a Bíblia fala sobre isso. Não, beleza. Mas como que eu vou estudar? Cara, eu gostei muito da sua pergunta. Não, sério. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio, a galera estava estudando e ele estava passando e a galera estava preocupada com estudar Sim, isso, entendeu? também acho. Isso eu fico me perguntando o tempo todo isso. Vai fazer diferença na real? Se você tiver uma visão, só racional do estudo, de fato você vai ficar estudando aqui e Jesus vai passar lá fora. Sem dúvida. Não vai nem perceber. Não vai nem ver. Para a gente ter ideia, quando Jesus veio pela primeira vez, tinha 4 grupos lá: essênios, fariseus, saduceus e herodianos. Cada um deles acreditava que o Messias era de um jeito. Nenhum acreditava que Jesus era do jeito que ele era mesmo. Aí tá isso aí. E aí? Nada impede que a volta seja diferente. Nada né? impede. Pô, a gente está quebrando a cabeça do céu. Mas a questão é que o espírito e o estudo andam juntos. Não, a minha dúvida é assim. Se você negligencia um, não é negligenciar. Em geral, você mas fica a minha cego. dúvida é assim, até que ponto isso influencia na minha vida hoje com Deus? Entendeu? na sua vida prática talvez em nada. Na sua vida prática talvez em nada. Mas o jeito que você, depois que você estudar o pacote inteiro, você vai ver. Porque por enquanto parece muito divergência boa. Depois que você pega a visão inteira da escatologia, você vê, tá. Você começa a entender o julgamento de Deus, a ira dele, a benevolência dele, por que ele dá prazos. Você começa a entender um monte de coisa. Tem assuntos que são periféricos. Eu acho que isso aqui não faz a menor diferença. Se Jesus vai voltar antes ou depois do milênio, se o milênio é literal, se não é literal. Mas tem que passar por isso para ter o conteúdo. Se você pular isso aqui, você fica com um buraco no meio do entendimento. Como a gente está num seminário, você tem que estudar assuntos desnecessários para a sua fé. Desnecessários. Para que você vai querer saber que o anjo, a matéria que eu dei, angelologia, para que você quer saber aquilo? Fez alguma diferença na tua vida que o anjo? Não, tem uma escala de anjo, você vai, agora eu vou orar sabendo que tem uma hierarquia. Não, para mim a única coisa que é importante foi o trabalho. 12 anos mudou o conceito de enxergar. Porque você tem várias aplicações, talvez um dia alguém te pergunte, alguém que você está discipulando te pergunte, alguém que chegue com uma teologia toda confusa na tua cabeça. Às vezes tem gente que é tão religiosa e vem com uma teologia tão pesada que você tem que desconstruir o cara. Mas para desconstruir, você tem que construir você primeiro. Não se acredita em qualquer coisa. Senão você acredita em engole qualquer coisa. Começa a assistir Leandro Lima aí, ó. Então, não vai servir exatamente para a tua fé, mas vai servir talvez para a tua vivência como pastoreando alguém, para você saber o contexto inteiro, para você ensinar a outros, para você desconstruir, às vezes, o castelo de areia que alguém fez, que às vezes impede o cara de conhecer Jesus. O ponto, às vezes, não é importante, mas o ponto no meio do contexto é. Amém? Agora eu vou estudar agora. Ficamos por aqui, semana que vem a gente continua.